O programa Educação em Diabetes informa: o bom controle glicêmico depende do que você come, da quantidade de exercícios que você faz e da medicação que você toma. Na dúvida, consulte seu médico. ANAD, Associação Nacional de Assistência ao Diabético. Atenção você, paciente diabético. O único profissional da saúde realmente capaz de tratar e receitar medicamentos para diabetes é o médico endocrinologista. A Sociedade Brasileira de Endocrinologia não recomenda a prática clínica de outras especialidades no tratamento da diabetes. Estamos aqui novamente com o nosso programa Educação em Diabetes da ANAD. Vejam que a minha mesa hoje está muito rica. Que colorido maravilhoso quando a gente volta do supermercado, não é mesmo? Nada mais satisfatório do que guardar todos esses alimentos. Pena que a gente chega muito cansado. Mas hoje nós vamos estar aprendendo a preparar e a consumir esses alimentos. E a entender o que é que nós estamos consumindo. Lembre-se, pouco a pouco você já está ficando apto a entender cada um desses alimentos que vai para dentro do seu organismo, lá no seu intestino está sendo absorvido e lá na sua corrente sanguínea está sendo distribuído para o seu corpo, das mais diferentes formas, na forma de músculo, na forma de gordura, na forma de outros elementos que o corpo vai precisar para se reorganizar, para se reconstruir. Lembrem-se que nós já falamos sobre a base da nossa pirâmide dos alimentos. Lá na base nós temos os grandes fornecedores de carboidrato. O nosso arroz, batata, pães, macarrão. Todos eles são excelentes fontes de carboidrato? São excelentes fontes de carboidrato. Nós já sabemos que podemos consumir no dia aproximadamente 5 porções no mínimo e 9 porções no máximo para um adulto. Então isso significa que uma pessoa a partir dos seus 19, 20 anos já possa estar consumindo essas quantidades. Para pessoas de idade inferior vão estar consumindo uma porção um pouco menor, de aproximadamente 3 a 4 porções de carboidrato no dia. De carboidrato não, desses elementos ricos em carboidratos no dia. Nós temos aqui o arroz, que eu fiz questão de trazer esses dois tipos. Esse bem branquinho que vocês conhecem, que é o nosso dia a dia, e aquele que todo nutricionista gosta de estar mostrando para vocês, para estarem consumindo, que é o integral. O grão integral, gente, é aquele grão que tem a película ao redor. Essa película são as fibras. Essas fibras vão favorecer no seu intestino para que o seu colesterol, a sua glicemia, não seja alterada. Vale a pena estar consumindo esses alimentos? Muito. Eu posso estar consumindo, então, esses grãos, que são os cereais, na forma de arroz, como vocês estão vendo aqui, na forma de pães e na forma de macarrão. E também na forma de salada. Eu simplesmente pego essa porção de arroz, quanto que eu vou estar colocando para uma pessoa consumir? Meia xícara dele cru, você vai hidratá-lo e colocá-lo para cozinhar. Vai dar aproximadamente 3/4 a 1 xícara dele cozido. Então, no dia, para um adulto, você pode estar consumindo, no dia, entre o almoço e o jantar, aproximadamente 5 colheres de sopa cheias. O arroz hidratado, ele costuma duplicar o seu volume. Ele, quando é o grão integral, vai levar um pouquinho mais de tempo. Então, é necessário que você deixe no fator de cocção um pouco mais de tempo. O pão, nós temos lá o famoso pãozinho à bisnaguinha. Essa aqui não é de 50 gramas, mas geralmente o pão francês ele tem 50 gramas. Se eu optar pelo corte de pão de forma e não pela porção do pão francês, eu vou fazer como então em termos de quantidades? Um pãozinho francês de 50 gramas equivale a 2 fatias desse tamanho aqui, tá? De aproximadamente 10 centímetros quadrados de pão de forma. Olha, pão de fibra integral e pão de fibra não integral. Não. Então aqui no caso o grão não foi feito com a fibra e aqui o grão foi feito com a fibra. Então esse pão foi utilizado a fibra para ser preparado e esse aqui não.
Qual a vantagem de consumir esse e esse em termos de calorias? Esse aqui em termos de calorias, com relação a esse, você estaria na mesma porcentagem de valor calórico. Mas em termos de grãos, aquelas fibras vão favorecer com que a sua quantidade de carboidrato desse daqui, na glicemia, não seja alterada lá no seu intestino. Então, ele não deixa com que a absorção desse açúcar seja aumentada. Temos também algumas bolachinhas desse tipo aqui, tá? Essa daqui é levemente doce. Ah, vou comer só uma. Para você que é portador de diabetes, não deve consumir nem só uma unidade, tá? Então, você pode estar consumindo as bolachas salgadas de grãos integrais. No caso, cada 2 bolachinhas de grão integral equivale a uma fatia de pão. Qual que sacia mais? Esse aqui ou a bolachinha? Esse aqui, com certeza. Qual a diferença entre o pão torrado, então a torradinha, e os pães e as bolachinhas? Em termos de carboidratos, a torrada, o pão francês, a bolachinhas, eles têm quase que a mesma proporção. Então nós temos que ter cautela na hora de consumir. Não, nós temos que ter a certeza de que o pão, em termos de glicemia, vai favorecer a sua glicemia não subir rapidamente. A bolacha, quanto mais você consome, mais essa glicemia vai ser aumentada, sim. Macarrão, quanto que você vai estar consumindo? Então nós temos nos supermercados as embalagens padronizadas, a maioria deles, ou esses semi-preparados, recheados, ou aqueles que já estão secos, que são os o alimento seco. A embalagem é de 500 gramas, no caso desse aqui, 400. Como que você vai fazer? Você vai separar uma porção de 100 gramas dele cru, e é essas 100 gramas dele cru que você vai estar consumindo. Ele vai dobrar o peso dele. Então, você vai consumir numa refeição, no máximo 200 gramas do macarrão pronto. Se você está com um quadro de hiperglicemia, então, no máximo, no seu almoço ou no seu jantar, 100 gramas desse macarrão. Só que você não vai consumir esse macarrão sozinho, não é mesmo? Nós vamos sair, então, desses energéticos aqui e vamos somar com outro energético, que seriam as carnes. Então, nós temos aqui as carnes preparadas. Então, aqui nós temos esse exemplo das almôndegas. Eu tenho aqui 2 bolotinhas que vão me dar o peso de aproximadamente 80 a 100 gramas dele pronto. Quanto que eu devo consumir, então, na minha refeição, no meu almoço? 2 bolotinhas ou um filezinho de 100 gramas. Essas 100 gramas já vão te dar, para aquele dia, parte das suas necessidades de proteína. É importante essa proteína? Sim, lembre-se, nós precisamos consumir carnes todos os dias? Precisamos consumir carnes todos os dias. No almoço, aproximadamente 70 gramas e no jantar, aproximadamente 70 gramas. Aí as crianças têm quanto que consumir? Também, essa quantidade de aproximadamente 70 gramas. No máximo, 150 gramas. Lembrando que quem vai estar consumindo esses 150 gramas são aqueles atletas. Temos que sempre estar atentos de que a carne, nós temos que estar consumindo ela magra. Aqui ela foi preparada na base de fritura. Então eu tirei a gordura da carne e acabei envolvendo-a com gordura novamente. Eu poderia tê-la feito na refogadinha, na forma de carne moída, também com algum outro hortaliça, e feito nele em cima do meu macarrão. Teria feito um recheio para o meu pão. É uma refeição, sim, eu estou complementando 2 itens diferentes, com 2 necessidades diferentes. Então aqui eu poderia estar usando o frango, um filezinho também de 100 gramas. Ah, eu não quero carne, não gosto de carne, a carne não me sabe bem à noite quando eu como. Então vou comer um ovinho. Então, nós temos aqui o ovo, é outro elemento também proteico, é um excelente fornecedor de proteínas. Sim, o ovo, o leite e a carne são os fornecedores dos aminoácidos essenciais do nosso corpo. São as menores partes da proteína, aminoácidos esses que nós não produzimos, nós precisamos comê-los, senão nós não vamos ter como reorganizar a nossa estrutura. Nós vamos gradativamente, de uma forma veloz, envelhecer. Quanto que eu vou consumir de ovo no dia? Já que eu sei que ele é um grande fornecedor de colesterol. Eu vou estar consumindo de ovo no dia, no máximo, 2 unidades. Isso seria 1 unidade no almoço, 1 unidade no jantar.
ele estaria fazendo a mesma vez da carne. Um filezinho no almoço, ou um ovinho. Ou um filezinho no jantar, ou um ovinho. De preferência, não frito, nem a carne nem o ovo. Sempre a pochê, sempre cozido. Nós então falamos hoje de 2 elementos importantes. Um, que é um grande fornecedor de carboidrato e é energético. E o outro, que é um grande fornecedor de proteína, que também é energético, com funções diferentes. Vamos aqui estar sempre fazendo esse tipo de trabalho com vocês. Lembrando, o programa Educação em Diabetes vai levar sempre para você informações que vão colaborar com o seu dia a dia no controle, não somente da sua glicemia. Falo com quem? Com a Silvia. Silvia de que bairro, Silvia? Da Cidade Líder. Cidade Líder. Qual é a sua pergunta? Doutor Fábio, eu gostaria de saber, porque de manhã eu meço a minha glicemia, dá 125, 130, né? Se eu posso considerar a minha glicemia controlada. Ok, vou responder a sua pergunta. Muito boa pergunta. Veja bem, 120 ou 130 está controlada? Pode ser que sim. Veja bem, se ela é continuamente nesses níveis, pode ser controlada, mas observe que o melhor controle é quando você faz a sua glicemia depois que você come, 2 horas, 1 hora depois que você come. Então, e esta média de medida de controle do diabetes não é pela glicemia, é pela média das glicemias que a gente não consegue fazer nem matematicamente, mas o organismo faz isso para a gente, chama-se hemoglobina glicada A1C. Ela mede as glicemias dos últimos 60 a 90 dias e, evidentemente, qualquer instante do dia. Ela tem que ser em torno de 7 ou menos. Esta é a média. Peça para o seu médico, cada 3 meses, pedir esse exame, A1C, a hemoglobina glicada. Eu falo com quem? Lucicleide. Pois não, dona Lucicleide, qual é a sua pergunta e seu bairro? Aqui eu sou da Brasilândia. Pois não. É que eu queria saber, a mulher que tem diabetes, ela não pode tomar anticoncepcional, se é verdade, ou se estiver controlada, se ela pode. Ok, uma ótima pergunta. Tomar anticoncepcional a mulher que tem diabetes. Veja bem, realmente é o que a senhora colocou. Se tiver controlado com o anticoncepcional, ela pode estar tomando, principalmente os mais modernos que têm baixa dosagem de hormônios. Não esqueça, realmente o anticoncepcional pode aumentar a glicemia, é o que ocorre com o estrógeno quando a mulher está grávida, por isso que o diabetes aumenta quando na gravidez. Mas se você está tomando remédio e consegue controlar isso, ou com seus comprimidos com insulina, principalmente a insulina, que é muito mais fácil você adequar a quantidade, sem problema, pode tomar. É claro e evidente que excluído outros problemas. Como podemos fazer para lembrar de tomar nossos comprimidos antidiabéticos que previnem altas glicemias? A melhor maneira de lembrar de tomar remédio é criando uma rotina diária. Ou seja, tome sempre o medicamento na mesma hora do dia e no mesmo lugar, se possível. Para reduzir ainda mais as chances de esquecer, use uma caixinha de comprimidos etiquetada ou um organizador de comprimidos. Coloque na caixinha os comprimidos que você irá tomar diariamente, para facilitar seu controle de que todos foram tomados. O perigo de não tomarmos nossa medicação antidiabética é que o nível de glicemia poderá se elevar. A nefropatia diabética é a causa principal de insuficiência renal crônica. A incidência de insuficiência renal crônica é perto de 30% em pacientes com diabetes dependentes de insulina e em torno de 20% nos não dependentes. A proteinúria é, sem dúvida, a manifestação mais precoce da nefropatia diabética. Evidências apontam que a manutenção da glicemia dentro das faixas normais costuma ser protetora e pode evitar o aparecimento da nefropatia diabética. La importancia de la nefropatía diabética es que, lamentablemente, el 30% de los pacientes con diabetes que no se controlan adecuadamente, que tienen hemoglobinas glicosiladas
por encima de 7%, al cabo de 10 años de diabetes, tienen la alteración en el riñón en sus riñones. Y esto termina con una insuficiencia renal, para lo cual, por suerte, tenemos la posibilidad de hacerles hemodiálisis. Pero nosotros siempre soñamos, y es lo que hablé aquí en el Congreso, sobre la prevención de la nefropatía diabética. Esta es una complicación de la diabetes que se puede prevenir, y eso es muy importante. Si el paciente, desde el momento que se le hace el diagnóstico de diabetes, se preocupa por sus riñones, le pide a su médico que le solicite, le prescriba el dosaje de microalbuminuria en orina de 24 horas, por lo menos una vez por año, y así se puede hacer un diagnóstico precoz de la nefropatía diabética y un tratamiento adecuado, se puede conseguir con un plan de alimentación y con estos medicamentos nuevos que tenemos, que el paciente no llegue a la etapa de insuficiencia renal avanzada. Es decir, que toda esta complicación puede ser prevenida, y esto es un concepto de hace muy pocos años. Nosotros hace 10 años que estamos trabajando en la prevención de la nefropatía diabética en los seres humanos. Hemos hecho experiencias en la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador, en la Argentina, en animales. Y en las ratas, que las hicimos diabéticas, se puede, haciendo el tratamiento que hacemos igual en los humanos, se puede prevenir la aparición de la nefropatía y el paciente puede hacer una vida totalmente normal. De manera que el diagnóstico precoz es el primer punto importante a tener en cuenta. Y luego el tratamiento adecuado que va a hacer su médico. Pero lo importante es que el paciente con diabetes le recuerde a su médico que le pida la microalbuminuria una vez al año. Todo paciente con diabetes tiene que ver al oftalmólogo una vez al año y hacerse una microalbuminuria en orina de 24 horas una vez al año. Se nós formos analisar as complicações crônicas do diabetes, existem complicações que são chamadas doenças microvasculares, ou seja, as doenças que são consequência de danos nos pequenos vasos, nos capilares, que são principalmente a retinopatia, que é uma lesão que acontece com perda de visão. Nós temos a nefropatia, que acaba levando para a insuficiência renal. Mas o grande problema do paciente diabético são as macroangiopatias, ou seja, as doenças dos grandes vasos. Isso pode acontecer cometendo vasos, por exemplo, na coronária, vasos do coração, que fazem a irrigação do próprio coração, e dos grandes vasos que levam sangue do cérebro. Exatamente devido a esses problemas, tanto para o coração como para o cérebro, que acabam sendo a principal causa de morte entre os pacientes diabéticos. Os pacientes diabéticos morrem 4 a 5 vezes mais, por exemplo, de infarto do que na população não diabética. Assim como fazem derrame, que é o acidente vascular cerebral, uma frequência muito maior do que os pacientes não diabéticos. Então, o objetivo final do tratamento do paciente diabético, bem controlado, é evitar não só as complicações microvasculares, como também evitar essas complicações que podem acontecer a longo prazo, que vão culminar principalmente com a morte, que é pelo infarto ou pelo derrame. Se a gente for analisar por que isso acontece, nós vemos que existem inúmeros fatores de risco. Não existe uma causa única para o indivíduo ter uma doença dos grandes vasos. São, por exemplo, a glicemia está elevada, é o problema da hipertensão que acompanha muitas vezes o diabetes, é o problema da alteração dos lípidos, do colesterol, dos triglicéridos, são as gorduras que estão aumentadas no sangue, é o problema da obesidade, que muitos pacientes diabéticos são acometidos, é o problema do sedentarismo, que também é boa parte da população, e particularmente dos diabéticos. Então, quando nós estamos tentando evitar essas complicações, tipo morte por doença cardiovascular, nós temos que ter um enfoque não só na glicemia. É lógico, todo paciente tem que estar muito bem controlado do ponto de vista do controle da glicose, da sua glicemia, tanto do jejum como depois das refeições. Mas além disso, o paciente diabético tem que tomar um cuidado muito específico, muito importante, com o controle da pressão arterial, com o controle do valor do colesterol, dos triglicéridos no sangue. Obviamente não pode estar com excesso de peso, tem que manter uma atividade física equilibrada e regular, e também muito importante é o abandono do tabagismo, se por acaso esse paciente também fuma. Então, se nós pretendemos
evitar complicações de longo prazo, o paciente tem que ser analisado num conjunto de fatores de risco. É isso que nós estamos discutindo, é um conjunto de fatores de risco e como tratar todos esses fatores para tentar diminuir essa principal causa de óbito entre os pacientes diabéticos. A equipe de educação da ANAD chama sua atenção para estes sinais de alerta contra a diabetes. Se você tem sede exagerada ou está continuamente com muita fome, ao longo do dia vai constantemente ao banheiro urinar ou apresenta acentuada perda de peso, atenção! Procure seu médico para uma avaliação correta. Sua saúde é sua maior conquista. O programa Educação em Diabetes tem uma grande novidade para vocês. Estamos recebendo hoje, no nosso programa, o Dr. José Machado Moura, que é diretor médico da América Latina, da Novo Nordisk. Nós vamos estar falando para vocês uma novidade muito interessante. Todos vocês gostam da novidade e nós também. Nós que lutamos na área de diabetes sabemos da importância dos progressos. E hoje nós vamos conversar exatamente sobre um desses progressos. É uma nova insulina. Mas vamos conversar primeiro com o Machado. Obrigado, Machado, por estar aqui colaborando conosco para a divulgação e orientação das pessoas com diabetes. Obrigado, Fábio. Quem agradece somos nós, da Novo Nordisk, que é sempre um prazer, uma honra poder estar aqui conversando com você e trazendo para os teus ouvintes as novidades e as coisas mais importantes para que os pacientes possam começar ou melhorar cada vez mais o seu tratamento, visando sempre qualidade de vida, que é o que a gente está sempre buscando. Então, a novidade e o progresso na área de diabetes é muito importante. A gente sempre está com os clientes que chegam no consultório falando assim, bom, principalmente aqueles que demoram muito para aparecer, erradamente, né? Nós não temos uma novidade, a gente ouve muito pelo rádio, pela TV, nos jornais, novos medicamentos, e se fala muito em diabetes. Por quê? Porque é uma das principais doenças hoje no mundo todo. E as pesquisas estão de uma forma muito, muito intensa na área de diabetes, porque nós precisamos caminhar, nós precisamos de novos medicamentos. E um deles está prestes a ser lançado no Brasil e nós estamos trazendo aqui em primeira mão para vocês. Machado, conta pra gente qual é essa novidade. Ok, essa novidade é a insulina Detemir. A Detemir é fruto da pesquisa da Novo Nordisk, visando sempre trazer melhor comodidade para o paciente, melhor qualidade de vida e melhor resultados no controle do paciente. O que a Novo Nordisk percebeu? Notou que os pacientes que usam as insulinas do tipo NPH usam em geral 1 a 2 aplicações ao dia, mas há sempre uma variação da resposta do paciente numa mesma dose. Por exemplo, a gente sabe que a gente prescreve para o paciente 20 unidades de insulina. Esse paciente num dia toma 20 unidades, se comporta muito bem, o controle da glicemia fica bom. Aí no dia seguinte ele toma de novo as mesmas 20, faz uma hipoglicemia. Isso é o que chama de variação da ação. Por que ocorre isso? Bom, basicamente ocorre porque as insulinas, elas dependem da presença de vasos sanguíneos no tecido subcutâneo, aonde a gente faz a aplicação. Então, quando eu aplico a insulina no subcutâneo, eu estou esperando que os vasos sanguíneos daquela região façam a lavagem, né, dessa insulina para colocá-la na corrente sanguínea e aí poder fazer a sua ação. Entretanto, a quantidade de sangue nesse subcutâneo varia de dia para dia, varia de minuto a minuto, dependendo de uma série de circunstâncias. Até do local onde foi aplicado, né? O local é uma das coisas que promove a alteração. Então, se você um dia aplica na parede abdominal, outro dia se aplica no músculo da perna, outro dia se aplica no músculo do braço, na região, não no músculo, claro, na região do subcutâneo, isso já por si só vai fazer alguma variação. Outras coisas que promovem variações, por exemplo, alterações de temperatura. A gente sabe que no calor os vasos sanguíneos estão mais dilatados. Estando mais dilatado, varre mais rápido, lava mais rápido. No frio, está mais contraído, então lava mais devagar. O paciente está com febre, vasodilatação. Então, todas essas características alteram a velocidade com que as insulinas saem do subcutâneo e entram no sangue. E aproveitar também a sua explicação para que você que toma insulina, por exemplo, uma das variações é quando você toma sempre no mesmo local. Você acaba formando como se fosse uma fibrose, na barra da pele, sabe aquela coisa dura que fica,
também é um dos fatores que modifica a absorção. Por isso que a gente recomenda sempre que o rodízio do local de aplicação seja feito. Então aplica um dia de um lado, do outro dia do outro lado do abdômen, outro dia na coxa e assim vai. Exatamente para não permitir que esse tipo de fibrose apareça. E por que a fibrose, se aparecer, é complicada? Porque altera a quantidade de vasos sanguíneos ali. Exato. Portanto, a absorção vai ser prejudicada. Bom, o resumo da história é que as insulinas dependem da quantidade de sangue que passa no local onde ela foi colocada para que ela entre na corrente sanguínea e vá poder fazer a sua ação. A gente sabe que uma série de fatores interferem nisso. Esqueci de mencionar um que é importante, exercício. Né? O paciente faz exercício, vasodilatação, varre mais rápido, lava mais rápido, a insulina cai mais rapidamente no sangue. Então, a Novo Nordisk buscou uma maneira de atenuar essa característica. E como é que a gente fez isso? A gente modificou a molécula de insulina, colocando nela um conjunto a gente chama de ácidos gráficos. É uma molécula, é um pedaço de uma molécula que tem uma grande afinidade por a molécula que nós temos no nosso sangue, que chama-se albumina. E eu queria explicar um pouquinho a respeito do que é a albumina. Na verdade, vocês vão ter oportunidade de ver isso numa animação, num vídeo, já vai ficar mais claro ainda. Mas a albumina é uma molécula que a gente tem em grande quantidade no nosso sangue e ela funciona, ela serve para carregar uma série enorme de substâncias. E ao carregar essas substâncias, ela faz esse transporte ligando a albumina com a molécula em questão. E essa molécula em questão vai se desligando da albumina de uma forma lenta e gradual, quase que programada. Então o que a Novo Nordisk fez foi, modificou a molécula de insulina para que ela possa ser agora carregada pela albumina. Então, com essa estrutura nova, o que a gente tem é a velocidade de absorção do subcutâneo para o sangue passa a ser um fator menos importante, porque quem vai controlar a liberação da insulina para os tecidos é essa ligação com a albumina que acontece na corrente sanguínea. Por isso que essa nova insulina, então, seria essa explicação que ela tem mais previsibilidade. Essa é a resposta final, esse é o resultado final quando você coloca a albumina dentro do circuito. Como a nossa taxa de albumina é constante, a gente raramente altera isso, quando o paciente recebe a insulina hoje 20 unidades ou recebe 20 amanhã, vai se ligar da mesma forma na albumina e a liberação vai ser igual. Portanto, a ação da insulina passa a ser previsível. Essa é a grande característica. É importante que você entenda o que é esse previsível. Esse previsível significa que você vai ter uma aplicação que vai ter a mesma ação, a mesma regularidade de ação durante todo o dia. Então, vai haver menos flutuação da glicemia, não vai ter aquele excesso de ação da insulina que leva à hipoglicemia e também falta de ação que leva à hiperglicemia. Então, isto realmente trata-se de um grande avanço, não é? E também essa insulina, a Detemir, ela vai ter um maior tempo de ação, né, Machado? Na verdade, a gente, com relação ao tempo de ação, espera que 1 ou 2 aplicações por dia sejam o suficiente para controlar os pacientes. Estimadamente, uns 40% a 50% dos pacientes vão conseguir ser controlados com 1 dose e provavelmente a outra parte com 2 doses ao dia. Na verdade, essa característica de 1 ou 2 também está vinculada à quantidade de insulina que o paciente está recebendo. Então, tem gente que precisa de 20 unidades, tem gente que precisa de 30, de 40. Esse número é que vai determinar o número de aplicações que a gente vai ver o paciente recebendo por dia. Eu acho que sim, porque no diabetes tipo 1, que deverá tomar 4, deveria estar tomando, e não está, né? Você que tem tipo 1, você tem que saber, você tem que tomar 4 doses de NPH. Antes de cada refeição, uma ultra rápida, né? Infelizmente, este é um tratamento que é o esquema atual de tratamento de diabetes tipo 1 e que, lamentavelmente, isso no Brasil não existe na maioria dos casos, porque as pessoas não são tratadas com o especialista, com o endocrinologista. Então, você que tem tipo 1, você está tomando 4 doses de NPH, possivelmente com a nova insulina Detemir, você vai tomar 2 doses. Ou talvez uma só. Ou uma só. O diabetes tipo 2, que precisa de insulina, seguramente vai tomar uma dose só também. Provavelmente será. Que ela terá uma ação que dá cobertura nas 24 horas. Então, é um grande diferencial, não é?
uma ação regular e que vai cobrir o dia todo, né, Machado? Isso mesmo. E eu gostaria então de aproveitar a oportunidade e mostrar para a tua plateia, para essa seletíssima audiência, uma animação a respeito de como é que a insulina Detemir funciona e qual é o tipo de vantagem que ela vai trazer para vocês, pacientes, no seu dia a dia. Após a injeção, a insulina Detemir forma um depósito líquido no tecido subcutâneo, com suas moléculas apresentando-se sob a forma de hexâmeros. Quando o Detemir entra em contato com o fluido intersticial, a diluição do solvente faz com que alguns hexâmeros se unam de maneira reversível, formando dihexâmeros ou pequenas cadeias. Estas são formadas através do contato entre as cadeias laterais de ácidos graxos. A diluição posterior promove a separação dos hexâmeros, formando dímeros, que por sua vez irão se separar formando monômeros de insulina Detemir. Quando as moléculas de Detemir passam pelo fluido intracelular, encontram-se com moléculas de albumina. As cadeias laterais de ácidos graxos de Detemir podem se ligar a elas. Este é um processo dinâmico, onde as moléculas de Detemir se dissociam espontaneamente de uma molécula de albumina para se acoplarem a outra. As moléculas de albumina podem transportar hexâmeros, dímeros e monômeros de insulina Detemir. Quando ligado à albumina, Detemir não penetra nos capilares. Porém, o Detemir livre atravessa a parede capilar, entrando na corrente sanguínea. Os hexâmeros e dímeros livres conseguem atravessar a parede capilar, porém de forma muito lenta. Já os monômeros livres de Detemir entram rapidamente na circulação. Uma vez na corrente sanguínea, os hexâmeros e dímeros de Detemir se dissociam formando monômeros. A maioria dos monômeros rapidamente se reassocia com as moléculas de albumina, que se encontram em abundante quantidade na corrente sanguínea. Mais uma vez, este processo é dinâmico. Os monômeros de Detemir se dissociam para em seguida se acoplarem novamente a outra molécula de albumina. Esta ligação com a albumina não apenas retarda a ação da insulina Detemir, como também controla eventuais oscilações na taxa de absorção da insulina colocada no subcutâneo. Os monômeros livres de Detemir atravessam a parede capilar para atingir os tecidos-alvo. Novamente o processo se repete. Aqui a ligação com a albumina intersticial ocorrerá novamente. Isso ajuda a controlar ainda mais a ação de Detemir. Já nos tecidos-alvos, a insulina Detemir desliga-se da albumina e se liga aos receptores. Uma vez ligado ao receptor, o processo de sinalização é iniciado. Os monômeros de Detemir continuam chegando aos tecidos-alvo numa velocidade lenta e estável. A absorção controlada da insulina Detemir no sangue e a sua consequente ligação com a albumina garante que a ação da insulina seja mantida por muitas horas após a injeção. A ligação da albumina também irá amortecer o efeito de qualquer variação na taxa de absorção para garantir uma taxa de entrega constante aos receptores e reduzir a variabilidade cinética de uma injeção para a outra. Bom, pelas características que vocês viram, fica claro de perceber que Detemir vai trazer um grande benefício para vocês, ou seja, vai haver uma diminuição do risco de hipoglicemia, porque a gente tem um controle mais adequado com uma única dose ou com a mesma dose todo dia. Machado, a gente também vê muito que a insulinoterapia, quer dizer, as pessoas que tomam insulina têm tendência a ganhar peso, né? Com a NPH a gente vê muito isso. E tem um trabalho mostrando, parece que a Detemir não tem essa característica tão acentuada. Essa foi uma característica que a gente encontrou, não em um estudo, mas em vários estudos, é consistente com o desenvolvimento do produto. Todas as vezes que a gente vai avaliar os pesos dos pacientes, a gente notou que ou o peso fica estável ou até os pacientes perdem algum peso. Então essa é uma vantagem adicional quando a gente está trabalhando com Detemir. Muito bom. Gente, legal, hein? E nós queríamos aqui deixar em público agradecimento à Novo Nordisk pelo lançamento quase simultâneo que vai ocorrer no mundo e no Brasil também. Vocês lembram que a gente, há muito tempo atrás, a gente era deixado para trás, né? A gente ia ter só as novidades depois de 10 anos que estava lá na Europa, nos Estados Unidos. Não, o Novo Norte está trazendo para a gente, quase que simultaneamente com os países de primeiro mundo, uma nova insulina, um novo avanço,
um novo conforto, uma nova segurança no tratamento de diabetes. Muito obrigado, Machado, pela sua vinda aqui, e também nós, em nome do nosso programa de educação em diabetes, em nome dos portadores, agradecer a Novo Nordisk por essa prioridade ao Brasil. Olha, Fábio, quem agradece somos nós, Novo Nordisk. Muitíssimo obrigado mais uma vez por esse espaço, por essa oportunidade, para poder bater esse papo gostoso com você e trazer sempre informações novas para todos os pacientes com diabetes. E lembrando sempre, a meta com diabetes é qualidade de vida. É isso aí. Muito obrigado pela audiência e fique conosco até o próximo programa.